O assunto que me traz à tribuna hoje é a necessidade de também externar meu profundo repúdio a esse novo episódio de racismo no futebol, mais uma vez contra o jogador brasileiro Vini Júnior, do Real Madrid, na Espanha. É um caso vergonhoso, lamentável, que em nada se coaduna com os valores elevados da atividade desportiva de uma competição entre atletas. É uma postura inaceitável e reiterada de torcedores espanhóis, que parece ter acolhimento por parte do público e da própria Liga de Futebol da Espanha. É triste ver um país de história tão rica, tão desenvolvido econômica, social, cultural e politicamente, com o qual o Brasil tem tantos laços, recepcionar episódios racistas sem as ações necessárias a buscar os criminosos responsáveis pelos atos e punir todos eles pelo crime que praticaram. Vini Júnior jogava quando foi xingado por torcedores. Aliás, antes do início do jogo, já o estavam agredindo. E terminou sendo agredido até pelo próprio goleiro do Valência. Protestou e, mesmo vítima de inaceitável agressão, acabou levando um mata-leão de um jogador do time adversário e expulso de campo. Corre ainda o risco de ser absurdamente suspenso por 4 jogos. Pelas redes sociais, ele criticou o fato de não ter sido a primeira, a segunda ou a terceira vez em que foi vítima de episódios racistas dentro de estádios na Espanha. O presidente da La Liga, a Liga Espanhola, em vez de anunciar medidas duras contra o caso e punir o time de onde partiram as agressões, preferiu atacar o próprio Vini Júnior, numa clara demonstração sobre o lado em que estava, o lado dos agressores. O Real Madrid e a Associação de Jogadores de Futebol da Espanha condenaram os ataques e provocaram o Ministério Público espanhol pelo que consideraram uma manifestação clara de crime de ódio. Mas nada de efetivo foi feito até agora. Do Japão, onde estava até ontem para participar da reunião ampliada do G7, o presidente Lula foi rápido e extremamente diligente na reação a esse episódio deplorável ocorrido no dia de ontem. Lula fez questão de ressaltar a história belíssima de vida de Vini Júnior, suas qualidades profissionais, um dos melhores jogadores do mundo no momento, e apresentar seu total repúdio a essas manifestações de racismo, de fascismo, que têm se repetido em estádios de futebol. Mais do que isso, senhor presidente, mobilizou todo o governo brasileiro para que esse caso tenha um desfecho exemplar. Ontem mesmo, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, entrou em contato com a família de Vini Júnior para prestar a ele a sua solidariedade, a nossa solidariedade, e falou com a vice-presidenta do governo espanhol para externar o repúdio do Brasil e pedir que a Espanha adote medidas severas sobre o tema. Aniele já foi atleta e, em coletiva hoje pela manhã, falou emocionada sobre a dor de ser vitimada pelo racismo. O Itamaraty, por seu lado, tomou uma medida profundamente dura. Convocou a embaixadora da Espanha no Brasil
para que preste explicações sobre o caso e divulgou uma nota extremamente dura há pouco. Portanto, trata-se de um problema diplomático nesse momento. O governo brasileiro alçou a questão a um tema diplomático que precisa ser respondido pelo governo espanhol. O governo da Espanha é um governo dirigido pelo Partido Socialista Operário Espanhol, que defende historicamente o combate a todo tipo de discriminação, a defesa de uma sociedade democrática, a defesa de uma sociedade livre e justa. E, portanto, este governo não pode se omitir de fazer aquilo que cabe a uma administração pública central numa situação como essa. Temos, pelo PSOE, um apreço enorme pela luta de décadas, quase século, mais de século, aliás, como partido em defesa do povo operário trabalhador da Espanha, dos pobres e dos oprimidos. Portanto, o governo espanhol não pode se omitir diante desse quadro e deve, por todas as formas, dar ao jogador, ao Brasil, as suas manifestações de desculpas, porque isso é inaceitável. Aliás, esse evento acontece pouco tempo depois de nós discutirmos e aprovarmos aqui a Lei Geral do Esporte, onde essa temática foi tratada e, felizmente, a lei foi aprovada garantindo que manifestações homofóbicas, racistas e semelhantes, elas sejam devidamente punidas e tratadas como infrações graves. Aliás, na semana passada, estava eu assistindo o jogo Corinthians e São Paulo. Eu sou torcedor do Náutico, mas meu segundo time é o Corinthians, porque eu sou paulista. Na verdade, foi o primeiro time que eu tive. Quando eu era criança, com 5 anos, meu primeiro time foi o Corinthians. Depois eu fui morar em Pernambuco. Mas meu time mesmo é o Náutico. Mas eu assisto ali o jogo do Corinthians. E no jogo do Corinthians, o juiz suspendeu o jogo. Suspendeu o jogo. Porque um grupo de torcedores do Corinthians estava fazendo manifestações homofóbicas contra o time do São Paulo, contra jogadores do São Paulo. E naquele momento houve uma manifestação, inclusive, dos jogadores do Corinthians se dirigindo à torcida para que parassem com aquele tipo de coisa, não só porque é inaceitável, mas porque seria também prejudicial ao próprio clube. Isso é uma demonstração de que o que nós aprovamos aqui tinha sentido de se fazer. Mas o Ministério das Relações Exteriores, em nome do governo brasileiro, afirmou lamentar profundamente que até o momento não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo e instou as autoridades governamentais e esportivas da Espanha a tomar as medidas necessárias a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos. O Itamaraty apelou igualmente à FIFA, à Federação Espanhola e à Liga a aplicar medidas cabíveis. Então é inaceitável com um país que tem, como eu disse, a história da Espanha, que tem a cultura do povo espanhol, que tem as relações que tem com o nosso país, hoje assistir a esse tipo de prática naquele campeonato que é um dos mais ricos do mundo, que tem jogadores da mais alta capacidade, não só física, mas de talento futebolístico, né? Então esperamos que haja de fato uma resposta. E não tenho dúvida de que, se nada for feito, se as autoridades espanholas insistirem em invisibilizar o caso, nosso governo usará do poder que lhe cabe do ponto de vista